Agora no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o promotor de justiça e doutor em Direito, Roberto Liviano. 8h38, eu converso com o doutor Roberto Liviano, promotor de justiça no estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos queridos ouvintes da Rádio Justiça. Hoje vamos falar sobre o Dia Internacional de Combate à Corrupção, doutor Roberto Liviano. Pois é, Sérgio. Nós celebramos no último dia 9 o Dia Internacional de Combate à Corrupção e, na verdade, tem ocorrido uma série de atos, uma série de eventos, de discussões que começaram no dia 4 de dezembro com uma grande reunião importante na sede da Procuradoria-Geral da República com a criação, o lançamento da campanha Laço da Consciência. A ideia é consagrar o mês de dezembro para o combate à corrupção, destiná-lo a isto. Nós temos nos dedicado a refletir sobre este tema no dia 9 de dezembro, já há 14 anos. Foi o dia em que se celebrou a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, em Mérida, em 2003, e desde então tem se dedicado este dia para o combate à corrupção, e isso ocorreu no último sábado. E no Brasil, isso tem se tornado nos últimos anos cada vez mais relevante, especialmente porque o assunto tem cada vez mais ocupado um grau de importância para os brasileiros maior. As pesquisas têm apontado que o brasileiro está a cada dia mais angustiado, preocupado com a temática da corrupção e percebendo o quanto esse assunto impacta na sua vida, em relação aos mais diversos níveis. Não se trata simplesmente do ato de corrupção em si, com as consequências do ato de corrupção em si, com a punição necessária, com os danos que a corrupção causa à confiabilidade no sistema democrático, mas a negação de direitos, os desvios que a corrupção acarreta em termos de não educação, não saúde, não saneamento básico, não moradia, não segurança. A cada vez mais as pessoas estão percebendo o quanto isso é devastador para os seus direitos, a tal ponto que a Latino Barômetro, pela primeira vez, percebeu que este assunto, esta preocupação, ela ocupa o topo das preocupações no Brasil. Quase um terço dos brasileiros tem como principal angústia o tema da corrupção, ao lado da percepção de que 97% dos políticos exerce o poder visando fins pessoais, visando obter vantagens pessoais no exercício do poder, o que evidencia esta aguda crise de representatividade e a perspectiva de uma renovação política que provavelmente acontecerá nas eleições do ano que vem. Por mais que os políticos resistam, por mais que eles não tenham aprovado as regras na reforma política que permitiriam ao povo naturalmente fazer a renovação, atualizando o sistema eleitoral, o povo é que soberanamente decide se haverá ou não renovação política no encontro que teremos nas urnas em outubro do ano que vem. E esta questão, ela tem ocupado realmente o topo das preocupações cada vez mais. E o Instituto Não Aceito Corrupção, no dia 9 de dezembro, no sábado, ele lançou um manifesto de empoderamento da sociedade brasileira, apresentando 12 tópicos, 12 ações, 12 preocupações fundamentais que, a nosso ver, são caminhos importantes para destravar o controle da corrupção no Brasil. Nós não estamos querendo reinventar a pólvora, nós queremos que
melhore o combate à corrupção no Brasil. Então, esses 12 itens apontados nesse manifesto, eles se constituem em propostas de emenda à Constituição, que já estão postas em discussão no Congresso Nacional, como, por exemplo, a PEC 329, que propõe a eliminação das indicações políticas para conselheiros de tribunais de contas. Hoje, 5 de cada 7 conselheiros são oriundos do campo político. Hoje nós temos conselheiros do Tribunal de Contas no Brasil que sequer têm diploma superior. Isso não é plausível para um organismo que deve ter atuação técnica. Hoje nós não temos nos tribunais de contas autonomia para os ministérios públicos de contas. O único ramo do Ministério Público brasileiro que não tem autonomia, que discrepa do desenho constitucional de 88, que ali desenhou o Ministério Público com total autonomia, e hoje ele se submete aos caprichos, ao talante, às vontades dos conselheiros dos tribunais de contas, que são escolhidos politicamente. Isso não é o que melhor se amolda à necessidade do bem comum, né? Esse é um exemplo. Existem outros assuntos também que precisarão da apresentação de propostas de emenda à Constituição, como, por exemplo, a proposta da limitação do número de mandatos parlamentares. Hoje nós temos uma limitação de mandatos para o Poder Executivo, só é possível 2 mandatos consecutivos. E nós estamos propondo que se institua este limite também a nível legislativo, porque, a nosso ver, o enraizamento no poder é nocivo para a sociedade. E, aliás, discrepa da própria essência do sistema republicano, né? Um país que se pretende ser uma república, que pratica alternância no poder, pode ser complacente com situações como, por exemplo, de Henrique Alves, ministro do governo Temer, que está preso e está 11 mandatos seguidos no poder legislativo. Estas situações, elas são desrespeitosas à essência da República, né? Então a ideia é que haja uma limitação no número de mandatos para que se permita o arejamento no exercício do poder, que é saudável, que é importante, que é democrático. Outras coisas também são relevantes, por exemplo, a questão do voto aberto sempre, do acesso aos prédios públicos e documentos públicos. Você veja o que ocorreu, Sérgio, no Rio de Janeiro, na votação em relação à prisão dos 3 deputados, incluindo Pisciani, presidente da Assembleia, em que o povo foi impedido pelo presidente da Assembleia de estar na galeria. Isso com ordem judicial. Com ordem judicial permitindo nas mãos. acesso. Por que eu estou falando isso? Porque, a meu ver, e me parece que não precisa ser mais do que estudante de direito, ou até de ter um mínimo bom senso, esta é uma atitude nítida de abuso de autoridade. Um presidente de um parlamento que proíbe o povo de ter acesso ao prédio público, que é mantido com tributos pagos pelo povo, está abusando do poder do qual é detentor. Aquele prédio não pertence aos políticos, mas pertence ao povo. Esta é uma nítida violação aos seus deveres em relação aos princípios da administração. Mas aí, examinando o projeto de lei que trata da atualização da lei de abuso de autoridade, que sempre é bom atualizar, mas não com espírito vingativo contra a justiça, não com o objetivo de criminalizar juízes e promotores que lutam contra a corrupção, não com o objetivo de colocar na cadeia Sérgio Moro e Deltan Dallagnol porque estão cumprindo o seu dever. Ali você não vê sequer um crime praticado por parlamentar, praticado por deputado, por senador. Esta conduta nociva ao grupo social não está prevista como crime nesse novo
sinal de que ele não foi devidamente analisado, é sinal que ele precisa ser objeto de uma análise mais profunda, e emendas podem e devem ser apresentadas para o seu aprofundamento, para a sua melhora, né? Então, é um outro exemplo de uma medida que nós consideramos importante. Você quer atualizar uma lei de abuso de autoridade? Vamos fazer isso, mas de maneira ampla. Autoridades são todos, não são só membros do Ministério Público da Magistratura. Eu, como promotor e membro do Ministério Público, digo a você que sou o primeiro a defender punição a maus promotores, punição a maus juízes. Quem detém poder precisa ser controlado e punido, inclusive senadores, inclusive deputados, né? Eles também são autoridades e também precisam ser punidos por atitudes em que haja abuso de poder, não é? Então, estas são algumas das situações que são colocadas no Manifesto de Empoderamento da Sociedade Brasileira, que ontem foi, inclusive, encaminhado a cada um dos 594 congressistas brasileiros. Todos os 81 senadores, todos os 513 deputados federais que têm a responsabilidade atribuída pelo voto de legislar, receberam o manifesto com as questões que foram apresentadas no lançamento dele, que aconteceu no dia 9 de dezembro, inclusive com a presença e apoio de Hélio Bicudo, de Modesto Carvalhosa, de Roberto Romano, de Luiz Flávio Gomes, do ator Cássio Escapim e de muitas outras pessoas que ali estiveram fazendo coro na necessidade de um melhor enfrentamento do tema da corrupção, né? Então, os congressistas, eles terão nas mãos o manifesto e a possibilidade de dar a sua contribuição para que esse tema caminhe melhor. E a sociedade também pode assinar o manifesto, porque ele está, há uma petição pública, ele está disponível para assinatura, para apoio nas redes sociais, podendo ser apoiado pelas pessoas que queiram da sociedade civil. Como a pessoa pode acessar essa petição, doutor Roberto? Então, é muito fácil. Eu convido os ouvintes da Rádio Justiça a acessar o site, a página do Instituto no Facebook. Ali você encontrará o link para o manifesto que está no Petição Online, Manifesto de Empoderamento da Sociedade Brasileira contra a Corrupção. É fácil e você não gastará mais do que alguns instantes para poder se juntar a nós nesta manifestação de busca de um controle mais eficiente da corrupção. E é isso que todos nós queremos. Sabemos que a corrupção jamais será eliminada, ela não pode ser extinta, mas ela precisa ser combatida de maneira mais vigorosa, de maneira mais eficiente para que ela seja diminuída. Eliminada ela não será, mas ela precisa ser vigorosamente combatida, punida, para que não se tenha a percepção que se tem hoje de que ela é endêmica, generalizada e que ela não tem a devida resposta, né? Não podemos ter situações como temos hoje, por exemplo, em que os partidos políticos concedem legenda aos fichas sujas e descumprindo a lei da ficha limpa e nada acontece. E isto contribui para a manutenção da corrupção, né? Então nós estamos propondo que haja punição para estas condutas. Partido político concedeu legenda a ficha suja, punição enérgica, não repasse da sua parcela do fundo de participação partidária. Aliás, os partidos políticos, numa outra proposta nossa, e isso foi objeto de petição que encaminhamos à presidência do TSE, e esse assunto não precisa ser objeto de mudança de lei, basta
próprio TSE implantar isso por resolução, os partidos políticos, eles não prestam contas de maneira adequada, de maneira efetiva, dos recursos que recebem. Eles são organismos privados, não há a menor dúvida disso, mas eles têm função pública, eles recebem dinheiro público, eles têm responsabilidade social. E mais do que isso, em 2011, o Brasil foi um dos fundadores da OGP, grupo de países de governo aberto, que tem grandes responsabilidades no sentido de difundir a transparência nos governos. E uma das maiores responsabilidades é essa total transparência em relação a recursos recebidos por partidos políticos. Portanto, o Brasil, como membro fundador da OGP, que hoje já conta com 75 países aderentes, deve fazer valer a sua responsabilidade de membro fundador. E veja que os encaminhamentos constantes dessa petição, eles não são irrealizáveis, muito pelo contrário, eles são absolutamente factíveis. Hoje, um político que recebe uma contribuição para si, Sérgio, ele tem 72 horas para contabilizar e informar quem doou, qual é o nome, qual é o CPF do doador, né? Quem é que doou. O partido político, pela lei hoje, tem um ano para fazer isso. Este ano é ruim para a sociedade, é muito tempo para que haja essa prestação de contas. Nós estamos pedindo que haja esta equalização, que o partido político tenha as mesmas 72 horas para informar. Sim. Que haja uma padronização contábil nesta informação, porque hoje ela não existe. Que haja uma padronização que permita ao cidadão exercer o seu direito de fiscalização. Afinal de contas, nós estamos em plena vigência da Lei de Acesso à Informação Pública. São 5 anos de vigência da lei e o cidadão tem direito a ter acesso às informações. Nós precisamos recuperar o tempo perdido, Sérgio. Muitos países Sim. têm esta lei há muitos anos. Doutor Roberto Liviano, estamos com o tempo esgotado, eu quero agradecer a sua participação. O tema de combate à corrupção é um tema muito amplo e voltamos a nos falar na próxima terça-feira sobre outros pontos, até sobre este pacto que é proposto pelo Instituto Não Aceito Corrupção, ao qual o senhor é presidente. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e até a próxima terça. Um grande abraço, Sérgio, estamos juntos, até a próxima terça e mais uma vez convidando então os ouvintes a acessar o site do Instituto Não Aceito Corrupção.org.br, a página no Facebook, Instituto Não Aceito Corrupção, conhecer o Pacto de Empoderamento da Sociedade Brasileira, aderir a ele e divulgar, empoderar a família, envolver na luta contra a corrupção, que é uma luta de todos nós. Um forte abraço, até a próxima. Forte abraço, até a próxima. Forte abraço.